Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, quero saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil. Participe, comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. No Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma solenidade no Santuário Cristo Redentor, onde foi celebrado um acordo de ordenamento público do Parque Nacional da Tijuca para garantir a preservação da biodiversidade e diminuir os impactos ambientais, com a manutenção e acessibilidade ao Morro do Corcovado. Também, uma missa deu início às festividades do centenário da Pedra Fundamental do Cristo Redentor. Durante a fala, o presidente Bolsonaro disse que o governo colabora e ajuda e que o Brasil é um país que pertence a Deus. Um governo que acredita em Deus, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Com toda certeza, é a fé que nos salvou no passado, nos elegeu e nos mantém vivos no governo até o dia de hoje. Se não fosse Ele, o nosso Deus, como resistiríamos a tantas adversidades com grande parte da imprensa contra nós? É a fé. É o país com aproximadamente 90% de cristãos. Este momento de alegria, de paz, de reencontro também, bem demonstra, na prática, que um governo que ajuda, colabora e teme ao seu Deus. A todos aqui presentes, quem nos ouve pela mídia também, tenho certeza que este país é de Deus. Muito obrigado a todos. E no Rio de Janeiro, acompanhado de ministros, o presidente Bolsonaro participou de um almoço com empresários e políticos. 2021, terminamos com quase 3 milhões de novos empregos. Por que em grande parte? Mudamos também as NRs, as normas regulamentadoras. Buscamos junto ao campo dar meios para o homem do campo realmente trabalhar com vontade. O endividamento da Petrobras de 2003 a 2015 chegou na casa dos 900 bilhões de reais, com roubo, com desvio, com obras inacabadas, né? E com desmandos. 900 bilhões dá para a gente fazer 60 transposições do Rio São Francisco. Que país é esse? Para onde estávamos indo? Se tiver feito pelo menos 2 das 3 refinarias que o Lula prometeu lá atrás, não estaríamos importando derivado de petróleo. Poderíamos estar até exportando derivado. Está ganhando mais dinheiro ainda e não pagando o preço altíssimo dos combustíveis aqui no Brasil. E a esquerda quer botar a culpa em mim. Me desculpa aqui. Os caras botam a culpa em mim tudo. Até quando o cara brocha em casa, ele me culpa. Michele Bolsonaro, a primeira-dama de joelhos e em oração. Embora o aniversário dela já tenha passado, foi agora que a primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu uma surpresa, uma homenagem surpresa de membros da Igreja Batista Atitude Brasília por seu aniversário de 40 anos. A esposa do presidente Jair Bolsonaro é integrante do Ministério Incluir, que promove células bilíngues na Igreja Batista onde ela participa, ou seja, reuniões com grupos de fiéis, reuniões ministradas em diferentes línguas, incluindo Libras, idioma dominado pela primeira-dama. O ministério publicou fotos e vídeos do momento e deixou palavras de carinho para Michele. Na ocasião da festa, estavam presentes membros de 4 células da igreja. Você desempenha muitos papéis, mas, acima de tudo, tem sido um modelo de serva do Senhor, honrando seu nome e exalando seu bom perfume por onde anda.
Para nós, ela é a Michele, irmã em Cristo, cumprindo o ID de Jesus junto à comunidade surda e a todos os que Deus vai enviando no caminho. Somos gratos e amamos muito sua vida, escreveram. Michele Bolsonaro é dona de um coração enorme, humilde e cheio de amor. Ela é uma irmã querida, filha amada, esposa exemplar, que tanto nos inspira por sua fé inabalável, sensibilidade para enxergar o sofrimento e necessidade do outro e por seu trabalho sério e dedicado para o reino de Deus, publicou a Igreja. O presidente Jair Bolsonaro participou da missa de posse de Dom Marconi Vinícius Ferreira como 5º arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil na Catedral Militar Rainha da Paz, no Eixo Monumental em Brasília. O cardeal Dom Marconi Vinícius Ferreira é o primeiro brasiliense a assumir o cargo. Ao celebrar a homilia da missa, que marcou sua posse, Dom Marconi fez um apelo à paz. Se os militares têm o dever de promover a paz e segurança de toda a nação, o arcebispo militar, juntamente com os capelães, devem oferecer-lhes assistência religiosa e também às suas famílias, disse o novo arcebispo. E falando em igreja, a cúpula do PT vem tentando se aproximar de lideranças evangélicas para fortalecer o nome de Lula no eleitorado cristão, principalmente a partir do Rio de Janeiro. A tarefa é considerada dentro do PT como um trabalho de formiguinha, um pouco por vez, já que Lula não conta com o apoio de grandes líderes evangélicos, como o apoio que Bolsonaro, por exemplo, conta. A informação foi publicada pelo portal Metrópolis. O PT está articulando a entrada aos poucos nas igrejas, principalmente as evangélicas, onde tem dificuldade. O receio petista é que, diante da frente evangélica, que foi um braço forte de Bolsonaro em 2018, aconteça o mesmo em 2022. Agora, gente, uma das preocupações poderia ser mudar a imagem do petista entre os cristãos, imagem que foi prejudicada pelos escândalos de corrupção nos governos do PT. Declarações passadas do provável vice de Lula, Geraldo Alckmin, no entanto, circulam no meio evangélico também e dificultam a escalada desejada nas igrejas. Em um dos vídeos, em entrevista à imprensa, o antigo Geraldo Alckmin aparece dizendo que Lula é o retrato do PT, ou seja, também é o antagônico aos princípios religiosos da maioria dos evangélicos. É o PT, né? O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. É muito triste, né, o que nós estamos vendo, e o que a sociedade espera é que seja apurado com absoluto rigor e se faça justiça. E diante dessas circunstâncias, Lula tem dito que prevê uma eleição complicada neste ano. A preocupação aumentou com notícias dando conta que Jair Bolsonaro ganhou fôlego novo nas últimas semanas. Na sede da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Lula começou a semana fazendo a previsão de que a eleição será complicada neste ano. Não vai ser fácil, não é uma guerra que está ganha, é uma guerra que a gente pode ganhar. E aparentemente é difícil. Lula, em um suposto governo, também informou que não quer nem saber de militares por perto. Nós vamos ter que começar o governo sabendo que vamos ter que tirar quase 8.000 militares que estão em cargos de pessoas que não prestaram concurso. Vamos ter que tirar. Isso não pode ser motivo de bravata. Tem que ser motivo de construção, porque se a gente fizer bravata, pode não fazer, disse o petista. E o petista que teve problema com a ex-embaixatriz da Ucrânia. Ela reclamou de uma fala do petista sobre o país. Ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Tronenko, em declaração dada sobre a guerra e o comentário feito por Lula sobre a guerra da Ucrânia, Lula fez um comentário em um evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ela não gostou.
Que desrespeito do ex-presidente Lula com o povo ucraniano e com todos os esforços do presidente Zelensky. Liberdade, democracia e vidas não se resolvem em uma mesa de bar, escreveu a ex-embaixatriz por meio de suas redes sociais. É que Lula, a gente afirmou que se o conflito acontecesse no Brasil, tudo seria resolvido tomando cerveja. Disse ele, a quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu leio, que eu compreendo, que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui, se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desse na segunda, na terceira. Se não desse na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz, disse Lula. Desde a criação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em janeiro de 2019, o governo federal já investiu 1,37 bilhão de reais na garantia de direitos de públicos vulneráveis por meio da pasta. As ações são voltadas a mulheres, famílias, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, refugiados, povos e comunidades tradicionais, igualdade racial, juventude, idosos, entre outros. Os recursos incluem o orçamento federal, verbas discricionárias e emendas parlamentares individuais, de bancada, impositivas, de comissão e do relator geral. Entre os destaques estão os investimentos nas áreas de promoção de direitos de criança e adolescente, 293 milhões de reais, e de políticas para as mulheres, 210,9 milhões, além do crédito extraordinário de combate à pandemia, 204,3 milhões, e também o Ministério promoveu economia aos cofres públicos com a unificação dos contratos das centrais de atendimento Disque 100 e Ligue 180 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Além disso, a promoção de diversos outros serviços. E o deputado federal Alexandre Frota dando a entender que quer ser uma pedra no sapato de Tarcísio Gomes de Freitas nas eleições em São Paulo. O deputado Alexandre Frota entrou com ação no Ministério Público de São Paulo contra o ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Frota pede que o órgão cobre de Tarcísio provas da acusação feita pelo candidato de que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tem acordo com o crime organizado. O ex-ministro, denunciado, faz acusações levianas e desinformadas a respeito do combate ao crime em São Paulo e quer subir em palanque acusador de forma criminosa, escreveu Frota na denúncia. Tarcísio rebateu energicamente a fraca ação contra o crime organizado, disse que há corpo mole, eventualmente, em outras palavras, não é? E por isso o Frota não gostou. Com a palavra, o povo de São Paulo, que sabe melhor do que ninguém a realidade da segurança pública no estado. E dando o que falar, a treta entre a jornalista Miriam Leitão e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro respondeu a um post de Miriam, no qual a jornalista diz que Jair Bolsonaro é inimigo confesso da democracia. Eduardo respondeu, ainda com pena da cobra, remetendo à história da jornalista que ficou trancada em uma sala com uma jiboia à época do regime militar, quando Miriam Leitão era militante do PCdoB. O comentário do deputado, embora seja um comentário apenas, foi o suficiente para, em editorial, o Globo classificá-lo como repugnante. A manifestação do deputado deve ser repudiada com toda a veemência, afirmou, ressaltando que a postura do parlamentar foi incompatível com o cargo. Já deputados do PSOL, PT e PCdoB acionaram o Conselho de Ética contra o deputado federal porque acham que ele debochou da tortura sofrida por Miriam Leitão na ditadura militar, como eles chamam. Não é possível ficar inerte diante da agressão de Eduardo Bolsonaro à jornalista Miriam Leitão, comentaram. Sobre o ataque que a jornalista fez
contra Bolsonaro, chamando o presidente da República de inimigo da democracia, mesmo com toda a liberdade de expressão para assim se expressar, ninguém comentou. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.